Eu saúdo a todos vocês, meus irmãos. Todo mundo aqui de comunidade, levanta a mão. Se todo mundo é de comunidade, levanta a mão. Todo mundo é? Levanta com vontade. Isso, tá bom. Assim a gente vai poder fazer quase que uma partilha e falando com vocês uma coisa que vocês entendem profundamente. Então, da necessidade que nós temos de partilhar a respeito do trabalho, desse trabalho que necessariamente precisa ser santificado. E quando me deram esse tema, eu comecei a colocar uma porção de interrogações, porque você fica imaginando o que queriam com esse tema, né? Porque podia ser o apostolado, podia ser o trabalho de cada um, o que queriam, aonde queriam chegar com esse tema. E a primeira palavra que o Senhor me levou foi em Gênesis. Vamos abrir essa palavra? Gênesis 3. E é uma palavra que nós conhecemos, que não gostamos muito, não é? Porque foi aquela palavra onde o Senhor mandou o povo para trabalhar. Depois da infidelidade, nós fomos colocados numa situação em que muitas das vezes nós nos esquecemos. Diz assim, Gênesis 3:17. E disse em seguida ao homem, porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com suor no teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Palavra do Senhor. Então essa palavra aqui, que é realmente muito forte para nós, esse momento, vamos dizer assim, na eternidade, esse momento em que tudo isso aconteceu, não é? É a nossa realidade até que nós estejamos voltando para o Pai. Tudo neste mundo, tudo que havemos de comer, tudo que havemos de conseguir, tudo precisa ser feito com trabalho duro e trabalho com suor. Se eu for perguntar a vocês aqui, o nosso irmão que está lá, o Elias, né, o Ronaldo, que estão à frente das comunidades, nada se faz com facilidade. Uma vez ouvindo uma palestra do Moisés sobre apostolado, ele dizia, se você voltou de uma missão onde você passou lá o final de semana e você pregou, tocou, cantou, levou as pessoas à experiência do batismo do Espírito Santo, ou fizesses um curso e você voltou tranquilo, fresquinho para casa e tal, pode ter certeza que alguma coisa errada aconteceu. E quando nós chegamos da missão, nós chegamos capengando, não é isso, Newton? Não é isso, meus irmãos? Chegamos cansados, porque o suor precisa brotar para que as coisas possam acontecer. Só que muitas das vezes nós somos consumidos pelo excesso de suor, ou então somos consumidos pelo desejo de não querer suar para conseguir as coisas. É o ministério de música que não quer ensaiar, não é isso? Não acontece com vocês, de jeito nenhum, não é? É o ministério de música que não quer ensaiar, é o ministério de teatro que não quer ensaiar, não é? É o curso que precisamos implantar na comunidade para que as pessoas se aperfeiçoem na pregação, ou na oração, ou na intercessão, ou no atendimento de oração, seja lá o que for, e nós normalmente rejeitamos tudo aquilo que nos traz o suor para conseguir. Se nós vamos fazer um curso, nós queremos, logo perguntamos, será que tem uma apostila, né? Nós estamos querendo algo que venha nos facilitar. E isso é inteligente, lógico, né? Nós precisamos de alguma coisa que venha facilitar o nosso trabalho, a nossa vida. Mas dentro de uma vida consagrada, isso é que é a diferença, nós precisamos olhar
para Deus e ver que nós precisamos ser diferentes nessa realidade. Deus espera que as nossas atitudes no trabalho de cada dia sejam trabalhos santificados e santificadores para os outros. Alguém disse uma vez que o louvor leva ao trono do Senhor, não é isso? O louvor nos leva ao trono de Deus e o murmúrio nos leva ao trono de Satanás. São Paulo, por várias vezes, fala em suas cartas, falando com seus irmãos de comunidade, contrariando e exortando para que esse murmúrio saia da vida da comunidade. Porque tem pessoas que têm um murmúrio na boca. Tem pessoas que só sabem fazer as coisas reclamando. Se você foi chamado a fazer uma determinada coisa hoje, você pergunta, mas por que não é a Maria hoje ou José? E nós sempre reclamamos das situações que não são impostas pela comunidade ou convocadas pela comunidade. E assim, de uma maneira nova, São Paulo nos escreve, e eu vou voltar a essa carta, vou tocar nessa carta aos Colossenses, onde São Paulo fala uma palavra que precisa ser guia de todos os nossos trabalhos, que precisa ser a chama viva dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho realmente, seja nas nossas profissões, seja no dia a dia da comunidade. Na comunidade nós precisamos fazer pequenas coisas, limpar, encerar, lavar, arrumar, cozinhar, vigiar. E essas escalas são feitas em nossas vidas de maneira em que todas as pessoas possam aproveitar desse suor e dentro desse suor possam se relacionar com Deus no dia a dia do trabalho. Se nós somos chamados a viver uma vida nova, como diz São Paulo, e ele por muitas vezes coloca e tenta explicar o que é viver essa vida nova, o que é viver essa vida nova em Cristo, nós precisamos tomar em nosso coração e ter em nosso interior um sentimento de que, primeiro, o trabalho é uma oportunidade para que nós possamos louvar a Deus. O trabalho, então, é uma oportunidade onde nós nos abrimos à graça do serviço, do envio, para naquele momento também oportunizar a nós e as pessoas que estão conosco a partilharem de uma vida onde a palavra de Deus venha para prevalecer em todas as nossas atitudes. Eu sou Paulo, da comunidade Santos Anjos, sou casado, tenho 2 filhos, homens, sou engenheiro, já não trabalho mais, deixei por conta da comunidade, e ao longo de toda a minha vida, não é, a grande luta que tive foi viver a santidade e santificar as ações no meu trabalho do dia a dia. Se nós buscarmos naquilo que o Senhor nos chama a viver, estaremos sempre nos degladiando, onde o mundo nos pede e onde o Senhor nos pede a fazer. Se nós vivemos essa vida e assumimos essa consagração, nos entregando ao Senhor, o nosso testemunho no trabalho tem que ser um testemunho de santificação para os outros e de santidade para nós. Lá na Santos Anjos, nós vivemos uma realidade de comunidade de vida secular, comunidade de aliança, onde a nossa consagração é vivida e ministrada dentro, em confronto, vamos dizer assim, no dia a dia, com as diversas profissões que os nossos irmãos e irmãs exercem no dia a dia. E lá é o lugar da nossa missão. Propriamente o lugar da nossa missão, viver como consagrados no meio da engenharia, no meio dos hospitais, no meio, seja lá de onde for, e ali darmos um testemunho do nosso trabalho com santidade e santificação para as pessoas que estão ao nosso lado. Por isso, precisamos, primeiramente, ser, se não os melhores, mas muito bons profissionais. Nós temos que buscar a excelência profissional, para que as pessoas olhem para nós
e possam ver o testemunho de santidade, o conceito do Evangelho, a conduta do Evangelho, mas também vejam em nós a capacidade técnica e tecnológica de exercer os nossos diversos trabalhos em nossa vida. Porque é preciso dessa maneira, como profissionais no caso, exercendo a vida no dia a dia, na diversidade em que nós somos colocados, e mostrarmos que somos cristãos e que, mesmo como cristãos consagrados, e que vivemos a dimensão de um carisma e a graça de nos alimentarmos de um carisma, nós estamos ali como profissionais para realizar ali de uma melhor maneira a nossa profissão. Uma vez ouvindo um testemunho, e alguém me disse o seguinte: eu fui procurar um emprego e alguém me chamou para uma entrevista. E essa pessoa me chamou para uma entrevista e disse: Joana, eu li o teu currículo e você tem capacidade de trabalho. Nós temos aqui uma faixa de salário. E essa faixa de salário você pode pedir de tanto a tanto ou mais tanto, você escolhe. E naquele momento ela teve uma visão da sua própria consagração. E naquele momento o Senhor a deu a graça de testemunhar o conselho da pobreza. E ela disse: não, eu vou escolher esse salário porque eu estou começando e eu quero esse salário daqui. E a pessoa que entrevistou ela falou o seguinte: olha, mas você poderia ter escolhido esse salário maior. Ela falou assim: mas Deus me inspirou que essa seria a sua vontade, porque eu estou começando e aqui eu preciso me formar. E ela foi contratada por esse salário pequeno, vamos dizer assim, pequeno. E passado 3 meses, o seu chefe imediato a chamou e falou assim: eu vi o trabalho que você está fazendo, e mesmo que isso pareça ser um absurdo, aos olhos da própria empresa, eu quero te promover. E a partir desse mês, o seu salário vai dobrar. Então nós não podemos achar que todo o benefício de santidade, de fidelidade e a conduta do Evangelho que é feita no dia a dia da nossa vida, fica esquecida do coração de Deus. São Paulo nos diz que nós temos que viver sem tomar a forma do mundo, não é isso? A grande graça é não sermos desse mundo, vivendo nesse mundo, sem tomarmos a forma desse mundo. Infelizmente, o que mais se vê são as pessoas, amigas e conhecidas, e pessoas que conhecemos em paróquias, em que as pessoas têm uma vida dupla. Nós não podemos jamais separar a nossa vida de consagrados da nossa vida profissional. A nossa consagração atinge toda a nossa vida. A consagração atinge todo o nosso ser, e todo o nosso ser é consagrado. E assim eu, no meu caso, toda a minha engenharia é consagrada a Deus. Se nós imaginarmos que o Senhor nos chama a cada dia estarmos em diversas situações, e eu digo que a nossa realidade como comunidade, muitas das vezes, ela é muito dolorosa, porque nós estamos no confronto diário entre o que Deus nos pede e o que o mundo nos pede, onde que Deus nos chama a viver e o mundo nos abafa a não viver. Vivemos realmente, muitas das vezes, situações de martírio cotidiano, fazendo renúncias cotidianas para que a conduta do Evangelho seja aplicada, a conduta do Evangelho seja a nossa razão de ser. O nosso arcebispo de Niterói, Dom Alano, uma vez disse uma coisa muito simples e que precisa ecoar no coração de todos nós: a verdade jamais será fruto de uma pesquisa de opinião pública. A verdade está contida no coração do Senhor e ela jamais poderá ser negociada. Viver o dia a dia de nossa profissão, seja lá o que a gente possa ser, talvez um soldador, talvez um bombeiro hidráulico, talvez um enfermeiro, talvez um médico,